Capítulo 29. Nós estamos fazendo uma série de sermão a respeito do nascimento de Jesus, do envio do Messias, e a semana passada nós falamos a respeito da vinda de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de lembrar, no Natal inclusive, que Jesus Cristo voltará. Aquele que nasceu na manjedoura humildemente e que morreu por nós, subiu aos céus e ele prometeu que ele voltará. Então, a semana passada nós falamos a respeito dos sinais que demonstrarão que está próximo à sua volta e a respeito do comportamento daqueles que estiverem aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do verdadeiro sentido do Natal, ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 29, do verso 17 até o 24. Isaías, capítulo 29, do 17 ao 24. Essa Bíblia de estudo é um caso sério. Ela tem muitas páginas de estudo. Aí quando você pensa na próxima, tem mais duas ainda. É um caso sério. Isaías 29, do 17 ao 24. Todos acharam? Vamos ficar em pé então para essa leitura. Aqueles que não têm Bíblia, cópia física, que quiserem abrir os seus celulares, fiquem à vontade, para que todos nós participemos, ok? Irmãos, será uma leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares. Uma leitura responsiva. Todos acharam? Então vamos começar. A redenção de Israel. Esse é o título que está na minha. Alguém tem um subtítulo diferente? Promessa de salvação. Como? Promessa de salvação. Promessa de salvação. É mais abrangente, né? Já é teologia isso aí, né, Pedro? Então vamos lá. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lindas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. O ordenado é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham nada todos os que comunicam a iniquidade. Os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas aos que repreendem na porta, e os que, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que reuniu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Nos deram o Espírito deu arrependimento, e os murmuradores não de aceitar a instrução. Quando nós vemos, tem que ser uníssono, tá bom? Então você, ao mesmo tempo que você lê, você ouve o seu vizinho lendo, e se você estiver adiantado, espera, tá bom? Não é para disputar uma corrida. Então vamos ler de novo, compassadamente. Salmos, a maioria são músicas, né? Então elas têm compasso. Então é assim, ó. E os murmuradores, e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de
de aceitar instruções. Amém? Ai, que delícia, né? Essa é a promessa do Senhor. O trabalhar do Espírito, o sinal do trabalhar do Espírito Santo é que os murmuradores, o que vai acontecer com os murmuradores, lembra? Não, gente, que coisa difícil, é só pelo Espírito Santo. Um murmurador aceitar a instrução. A gente percebe o trabalhar do Espírito de Deus quando os murmuradores aceitarem instrução. Amém? Podem se assentar e nós estaremos orando agora uma oração de confissão. A palavra de Deus diz que os pecados nossos fazem separação entre nós e Deus. Mas ela diz também que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, pecado confessado é pecado perdoado. Diga ao Senhor que você pecou. Diga ao Senhor que você o entristeceu com os seus erros. Mas diga também que você está disposto a abandoná-los e a aprender com o mover do Espírito Santo. E Jesus Cristo já perdoou os seus pecados. Amém? Eu gostaria de convidar para essa oração de confissão a nossa querida irmã Marília para confessar ao Senhor os pecados da congregação e pedir perdão. Amém? Querido Deus, estamos aqui juntos, ó Pai, para colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, tendo a consciência de que o Senhor é um Deus que sonda corações. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser. O Senhor sabe o que há de bom em nós e o que não há de bom. Pedimos ao Senhor que esteja, ó Deus, trabalhando em nós e nos purificando e tirando todo o pecado, toda a impureza da nossa vida, perdoando, ó Deus, as nossas falhas, naquilo que a nossa vida não agrada ao Senhor. Pedimos ao Senhor também que, se existe pecado em nós, que nós ainda não reconhecemos que é um pecado, que o Senhor nos mostre, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos quebrante, para procurarmos, ó Deus, transformação de vida e estarmos dentro da Tua vontade. Amém. Tira, Deus, qualquer cegueira, qualquer negação, ó Deus, do pecado na nossa vida. Nos dê sempre quebrantamento diante do Senhor, porque Tu és um Deus santo. Obrigada pela promessa que a Tua palavra nos diz, que quando nós nos quebrantamos e confessamos ao Senhor, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça que o pecado traz. Louvado seja Deus. Nós confessamos o nosso pecado, mas nós encerramos essa oração com gratidão pelas Tuas promessas para aqueles que confessam o pecado e deixam. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pecado perdoado, pecado confessado é pecado perdoado, né? Então nós vamos convidar os meninos do louvor que venham à frente, meninos e meninas do louvor.